Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e no vídeo de hoje vamos aprender como criar e excluir um banco de dados. A gente vai fazer isso via interface texto, então a gente vai fazer aqui na linha de comando DBA, que a DBA trabalha com linha de comando. Então vamos aqui para minha tela aqui no que eu fiz aqui a preparação aqui do script. Esse script, na verdade, é um roteiro, né? Então esse roteiro vai estar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, caso você tenha interesse, você pode fazer aqui o download desse roteiro e aplicar aí no seu ambiente de teste, criar o banco, excluir o banco, fazer todos os testes aqui conforme eu estou fazendo aqui no meu ambiente. Então, sem mais enrolação aqui, vamos pro nosso conteúdo. Então, aqui o resumo que nós vamos fazer aqui, como eu expliquei antes, a gente vai criar um banco de dados via interface texto e a gente também vai excluir esse banco de dados via interface texto. Eu mostrei em um vídeo anterior como fazer exatamente esse mesmo processo, só que através de interface gráfica. Eu, particularmente, no meu dia a dia, só utilizo a criação, exclusão, fazer essas manutenções no banco de dados através de DBCA via linha de comando, então eu acho muito mais prático, eu acho muito mais dinâmico, mais flexível, então prefiro trabalhar dessa forma. Mas é importante a gente aprender a fazer das duas maneiras. Tá? Então aqui eu criei aqui um script com duas opções, tá? Eu vou fazer esse comando de criação do banco de dados e também esse comando de criação de banco de dados e vou explicar aqui a diferença de um para o outro, tá? Então, quando a gente faz essa atividade aqui via linha de comando, quando você tem um script pronto, é muito simples. Então, se você vier aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e ele já está criando aqui o banco de dados. Então, ele vai começar aqui o processo de criação. Pode ficar tranquilo, eu vou explicar o que esse script aqui está fazendo, mas ele já está aqui em processo de criação do banco de dados. Muito simples, muito rápido. Você tendo ali salvo ali nos seus scripts ali o comando, depois você vai vir aqui. É claro que é importante que você conheça aqui as opções e você também faça para que você possa fazer as devidas modificações. O segundo script que eu criei, eu coloquei esse parâmetro a mais, então aqui eu estou criando um banco de dados chamado CDB3 e aqui eu estou criando um banco de dados chamado CDB4. Eu também vou colocar esse segundo banco de dados aqui para criar e vou entrar na explicação do que esses parâmetros aqui eles estão fazendo. Então eu vou colocar aqui esse meu banco de dados aqui para criar. Deixa eu fazer aqui um split aqui das minhas janelas. Então aqui ele está fazendo aqui a criação aqui dos meus dois bancos de dados. E se a gente reparar aqui, os comandos são muito parecidos, tá? Então o que mudou foi, deixa eu entrar aqui e voltar aqui para a tela. É, Aqui eu estou criando primeiro um banco de dados chamado CDB3 e aqui eu estou criando um banco de dados chamado CDB4. Eu vou explicar aqui rapidamente, comando a comando. Então vou entrar aqui rapidinho aqui, vou dar um zoom aqui nessa parte do texto. Então aqui no template aqui, eu estou escolhendo um template padrão aqui, então normalmente eu sempre mantenho esse template, mas você pode criar um template caso você queira. Aqui o global name e o SID vai ser o nome do banco de dados e eu não estou usando um arquivo de resposta. Esse response file é um arquivo que a gente faz aqui a criação do. A gente pode fazer aqui a criação de um arquivo de resposta, a gente pode personalizar aqui a criação de um banco de dados no DBCA para caso você precise fazer outras operações. Normalmente eu confesso que eu não utilizo muito essa opção. E aqui o char7 que é importante você verificar junto com um fornecedor de software ou verificar no seu banco de dados de origem qual o char7 a ser utilizado. Aqui eu estou usando esse char7 aqui que a Oracle recomenda você utilizar ele. Caso você não saiba qual char7 utilizar, está criando para um ambiente de teste, você utiliza esse char7. E aqui a senha tanto do sys quanto do system. Então aqui eu vou criar esse banco de dados aqui como container database. Essa questão aqui de você criar o banco de dados como container é uma questão muito importante, porque a partir do Oracle 12c nós tivemos aqui a introdução do banco de dados da arquitetura multi-tenant, que na prática você, como o nome diz, ele é um container de banco de dados, então você cria um banco de dados que é um container e dentro deste container você pode criar outros bancos de dados. Então isso traz vários benefícios de administração. A gente consegue centralizar, consolidar os ambientes. Então, se você tem ali, por exemplo, dezenas de bancos de dados, você pode criar
um único container database e transformar essa dezena aí de databases em PDBs, que é o nome técnico, que é o Pluggable Database, dentro de um único container. Então, a partir daí, você vai precisar administrar apenas um backup, você vai precisar administrar uma única instância. Então, você tem vários benefícios. A única questão que você tem que ficar atento é que para você utilizar mais do que 3 PDBs, você precisa licenciar, adquirir a licença do multitenant. E também um outro ponto que é importante ressaltar é que a partir do Oracle 21C você não tem mais essa opção de criar como um não container. Ele já por default vai ser um banco de dados como multitenant. Então eu sugiro fortemente aqui que você já crie o seu banco de dados como container, porque dessa forma você vai trazer já benefícios para o seu ambiente e também você já vai estar, vamos dizer assim, deixando o seu ambiente preparado para quando você migrar. Por exemplo, em abril a Oracle lançou o Oracle 23C, então daqui a pouco vai chegar a versão produtiva, então no futuro, quando você migrar o seu banco de dados para um Oracle 23C, você vai ser obrigado a migrar ele para um container, para um banco de dados como container. Então, se a sua origem já estiver como multitenant database, vai facilitar muito aí o processo de migração, vai simplificar muito. Então, eu sugiro que você utilize aqui como container database. Então, voltando aqui para a nossa tela, eu vou aqui continuar aqui a minha explicação. O número de PDBs eu vou criar apenas um com o nome PDB1. Aqui eu vou usar o MF. O MF é um gerenciamento aqui de arquivos do Oracle, então ele vai dar o próprio nome ali para os arquivos de dados, para os arquivos de tablespace temporária, arquivos de redo, control file. Também sugiro fortemente manter essa opção como true, porque simplifica a administração do banco de dados, você não precisa se preocupar com, por exemplo, eu vou criar uma tablespace, basta dizer create tablespace, o nome da tablespace, e ele vai criar já no caminho do que vai estar definido no banco de dados, com o nome que o OMF vai gerar. Então é melhor, mais fácil, e sugiro utilizar, mas não é mandatório a utilização. Aqui está também informando a senha do PDB, do usuário PDB admin, e o database type aqui eu estou utilizando essa opção do multipurpose aqui, que são para propósitos gerais, então é bem suficiente aqui para o nosso ambiente. Memory type aqui eu vou usar AutoSGA e vou definir aqui 2 GB de memória para o meu ambiente. Então aqui você pode colocar aqui de acordo com o que você tem de memória disponível no seu ambiente. Essa minha máquina aqui eu tenho bastante memória sobrando, então eu consigo criar aqui ambiente com 2 GB. Menos do que 1 GB eu não sugiro, acho que até 800 megas, 700 e poucos megas você consegue criar. Mas você pode fazer uns testes aí, tentar criar com 1 GB, 800 megas, que ele já vai começar a estourar alguns erros ali, vai ficar lento, então eu sugiro no mínimo 1 GB de RAM aqui para essa variável. Storage type. Aqui vou utilizar File System. Você tem a opção de utilizar File System ou ASM, mas nesse ambiente que nós estamos trabalhando aqui ele não tem ASM, então vai ser File System. Data File Destination aqui é o caminho onde vão ser criados os meus arquivos de dados. E aqui a área de recuperação que eu vou salvar aqui dentro do /backup. A minha área de recuperação ela é de 20 GB, então os arquivos de backup, se eu mandar gerar backup desse banco de dados, ele vai gerar dentro desse diretório e vai ocupar no máximo 20 GB. Aqui o Redolog eu mandei ele criar com 50 megas, então vamos supor, você quer um Redolog de 500 megas, você quer um Redolog de 1 GB, então você pode definir aqui. Então a vantagem é justamente essa. Agora eu quero criar um banco de dados chamado CDB5. Então você vem aqui e altera o script conforme a sua necessidade. Então a gente tem aqui essa primeira criação do banco de dados. A segunda opção de criação de banco de dados, ela é exatamente igual, eu só acrescentei esse parâmetro, init params, que aqui eu posso colocar aqui algumas configurações adicionais, que só como caráter de exemplo aqui, eu coloquei alguns parâmetros. Então esse banco de dados aqui, ele vai ser criado já com esse parâmetro process e o session, ambos com 600, open cursor com 1000, e aqui o db create online log-1
para esse caminho, redo 1, hora data, e esse db create online log dash 2 para redo 2, hora data. Então, esse segundo exemplo aqui que eu criei, eu tenho aqui vamos supor, eu quero colocar os meus redo logs em discos distintos, eu quero multiplexar eles em discos distintos, porque nessa primeira opção aqui, como eu não especifiquei nada, os meus redo logs eles vão para dentro desse diretório. Mas em um ambiente produtivo que você, vamos supor ali, você tem uma situação que você tem uma alta escrita nos redus e você quer colocar ele num disco separado. Então aqui a gente pode já criar o banco de dados já especificando os caminhos que eu quero para o meu redu. Então aqui nesse servidor eu criei 2 discos. Quando terminar aqui a criação do banco de dados, eu vou mostrar isso, mas eu criei 2 discos, um chamado redo 1 e um chamado redo 2 para caráter de exemplo. Então é bem importante aqui você ter essa consciência que durante aqui a criação do banco de dados, você pode especificar aqui parâmetros que você faria, por exemplo, depois ali da criação do banco de dados. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, você consegue fazer via interface gráfica, mas eu só acho que dá um pouco mais de trabalho você fazer isso via interface gráfica. E lembrando que cada um desses diretórios que eu estou informando aqui, por exemplo, /opt, Oracle, hora data, /backup, esse diretório para o redo log, todos esses diretórios, eles precisam existir no sistema operacional. Então, se você fizer aí no seu ambiente, ou certifique-se que esses diretórios existam, ou você substitua esses diretórios por diretórios que existam dentro do seu servidor. E também que esses diretórios o usuário Oracle seja dono, que ele possa ler e escrever dentro desse diretório. Aqui ele continua no processo de criação do banco de dados. Eu vou acelerar esse vídeo aqui para que ele não fique muito extenso, e quando acabar aqui a criação do banco de dados, eu retorno com o vídeo. E aí, pessoal, o processo aqui de criação do banco de dados concluiu com sucesso. Aqui na minha máquina demorou por volta de 15 a 20 minutos, então esse tempo vai variar muito aí de acordo com o processamento da sua máquina, a velocidade do disco, memória, então você pode variar para cima ou para baixo, dependendo da circunstância. No meu caso aqui ainda teve um agravante que eu coloquei para fazer 2 operações ao mesmo tempo, que tornou o processo um pouco mais lento, mas concluiu aqui com sucesso. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é só fazer uma conferência, verificar aqui se o meu banco de dados ele foi criado com sucesso. Então vou fazer aqui um select rápido, select name, open mode. Escrevi aqui errado aqui o... Ok, então vamos fazer aqui a mesma coisa pro outro banco de dados. Copiar aqui o select. E banco de dados criado com sucesso, aberto aqui para leitura escrita. E aqui eu vou mostrar aqui a diferença em relação aos parâmetros que eu criei, tá? Então, por exemplo, eu criei no servidor 2 discos aqui, redo 1 e redo 2, para simular aqui uma situação de multiplexação de redus. Então, existem casos, já passei por diversas situações parecidas com essa, em que eu tinha um banco de dados que ele gravava de uma maneira muito frequente, ele gerava muito redu, gerava muito switch de redu. Então, para poder equilibrar ali o I/O do disco, eu pedi para a equipe de storage criar 2 discos específicos para os redo logs. Então, aí a gente moveu os redo logs para dentro desse disco.
Então aqui eu simulei um caso parecido apenas para teste. Claro que aqui, como é um ambiente de teste, é uma máquina virtual, então tá tudo dentro de um único disco físico, então não teria, sei, benefício de proteção contra a falha do disco ou vamos dizer assim, equilíbrio de I/O. Aqui, como ambiente de testes, a gente só tem a caráter de exemplo, mas é uma simulação idêntica do que seria feito em produção, no ambiente produtivo. Então, se eu pegar aqui no meu ambiente, deixa eu botar aqui os dois iguais aqui. Se eu colocar aqui no meu CDB3, que foi o que eu criei sem o parâmetro para multiplexar os redus, ele criou o meu redulog dentro do meu disco hora data. Se eu fizesse mesmo select aqui, cadê aqui o meu? Acho que eu peguei aqui o errado aqui. Faltou aqui o ls, desculpa. Então aqui eu não tenho aqui o diretório de online log, porque ele foi enviado, vamos dizer assim, criado em um outro disco. E no caso aqui, eles foram criados dentro desse disco. Então criou um membro do Redu criou dentro desse disco e o segundo membro de Redu criou dentro desse disco. Pode ver que ele gerou com esses nomes aqui, vamos dizer assim, meio malucos aqui. Mas esses aqui são nomes gerados pelo OMF, que é esse padrão aqui que eu. Cadê aqui? Eu uso OMF aqui. Então, ele usou esse parâmetro para gerar esse nome. Confesso no início, lá atrás, quando eu comecei a usar esse parâmetro, eu achava estranho, porque eu gostava de ter um banco de dados ali com os nomes todos bonitinhos e tudo mais. Mas depois, quando você começa a gerenciar banco de dados que tem mais de 1000 arquivos de dados, você se abstrai para a questão de nome dos arquivos. Você quer simplicidade na hora de administrar. Então aqui eu só queria mostrar que esse parâmetro aqui, init params, ele te dá muita flexibilidade. Então aqui eu defini aqui algumas variáveis apenas como caráter de exemplo, mas aí você poderia usar de acordo com o que for mais conveniente para você. O que eu sugiro é você fazer testes diferentes, colocar parâmetros diferentes, ver como ele vai se comportar, criar o banco de dados com nomes diferentes, com diretórios diferentes, e você fazer ali dentro do seu ambiente virtual várias simulações para que você possa ter um ambiente para que você possa aprender de fato fazer essa tarefa, porque a gente não vai aprender vendo, a gente vai aprender fazendo, né? Então, por último, eu tenho aqui a exclusão do banco, que também é igualmente simples. Então, eu vou colocar ela para rodar aqui enquanto eu explico aqui. Mas apesar de que a exclusão do banco de dados demora por volta de 1 minuto, então é bem rápido. Mas eu vou colocar para rodar aqui e vou explicar o que o comando faz. Então, como a gente pode ver aqui, continua sendo o comando dbca, com a opção aqui do silent, aqui, exatamente igual o create database, só que ao invés de create database, a gente vai usar aqui a opção delete database. Aqui a gente vai informar aqui qual o source DB, qual o banco de dados de fato a gente quer excluir. Eu estou informando que eu quero excluir o banco de dados chamado CDB3 e no caso aqui de baixo é o CDB4. Estou falando para fazer o force do delete dos archives. Passando aqui qual a variável aqui, o parâmetro para o password do usuário sys. Então aqui o password é o welcome one, que foi o que eu passei aqui em cima. E o nome do usuário, um usuário sysdba, no caso aqui eu estou passando o próprio sys, é o usuário sys. Então botei aqui, copiei e colei, já excluí o banco de dados, está em processo aqui de exclusão do banco de dados. Ele, como disse, ele acaba demorando um pouco mais, que eu estou colocando para fazer 2 aqui ao mesmo tempo, mas se você colocar para fazer um por vez, ele vai ser um pouco mais rápido. Então aqui ele já acabou aqui pro CDB4 e também acabou aqui para o CDB3. E com isso aqui a gente concluiu aqui a nossa missão aqui de criar e excluir um banco de dados aqui via linha de comando. Como eu disse lá no início do vídeo, DBA que é DBA trabalha ali com interface de texto. Na verdade, se você for aproveitar ali todos os benefícios, a gente não pode, vamos dizer assim, dizer que só interface texto. Você tem situações que você utilizando uma ferramenta vai ser mais prático. Eu acho que tem situações que você usar ali o SQL Plus via linha de comando, você usar o DBCA via linha de comando, você vai ter praticidade. O importante é você fazer ali um mix ali de opções, saber trabalhar com esses dois
esses dois mundos, não existe o um que é bom e o outro que é ruim. Você tem que aprender a trabalhar das duas formas. Então, nós gravamos aqui um vídeo aqui mostrando como fazer essas mesmas operações via interface gráfica e agora eu tô gravando aqui um vídeo mostrando como fazer essa operação via linha de comando. Se tem alguma dúvida, tiver alguma questão, pode colocar nos comentários aqui do vídeo, que dentro do possível eu tento responder. Também se tiver alguma sugestão de vídeo que se encaixe dentro dessa temática que eu estou trazendo aqui, que são dicas voltadas mais para iniciantes, também sinta-se à vontade de colocar aí nos comentários aí, que eu, dentro do possível, tento gravar o tema. Se você puder também deixar aí um like aí no vídeo, puder compartilhar aí, porque como é um canal que está começando, então essa ajuda aí é muito bem-vinda. Com isso aí, então, eu encerro aqui o vídeo sobre criação e exclusão de banco de dados e até o próximo vídeo.